No universo DC, nós temos centenas de super-heróis, com muitos deles sendo absurdamente poderosos para os padrões do mundo real. Mas mesmo entre esses personagens, alguns se destacam, e é sobre eles que eu vou falar. No vídeo de hoje, eu vou listar alguns dos heróis mais poderosos do universo DC. Suave, aqui quem fala é o Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, como eu já falei antes da intro, o vídeo de hoje é sobre os heróis mais fortes e poderosos da DC. E primeiro, eu quero deixar claro que esse top 8 pode ter alguns nomes faltando por um simples fato de eu esquecer de algum personagem. Mas acima de tudo, eu também cortei da lista muita gente que tem um nível de poder, ou até poderes de forma geral iguais aos que vão aparecer aqui, tipo Mon-El, Jon Kent e outros. Se eu fosse levar isso ao pé da letra, iria basicamente virar uma lista onde quase todo mundo é kryptoniano, porque eles são realmente bem poderosos dentro da DC. E a outra coisa que eu já aviso desde já é que essa lista vai dar um foco para força física, poder e resistência para combates. Então nesse vídeo eu só vou citar pesos pesados, então não espere umas entidades cósmicas como um espectro ou velocistas como o Flash. Nesse vídeo pelo menos a ideia é falar de gente conhecida por ser peso pesado mesmo, então também não vai ter maguinho nem nada do tipo. E por último, eu quero destacar que isso daqui é a minha opinião baseada em tudo que eu já li da DC. E isso daqui não é um top 8 personagens mais fortes, são apenas alguns dos heróis mais fortes do universo DC e eu não vou falar na ordem de quem é mais forte e tal. Enfim, sinta-se livre para discordar ou pedir uma parte 2 onde eu falo sobre mais 8 personagens e bora pra lista. Superman. Quando se fala sobre heróis dos quadrinhos da DC, o que vem na cabeça de quase todo mundo é esse cara aqui, porque o Superman não só é a cara da DC, como de uma forma geral, isso também é meio que padrão na parte do nível de poder, porque o que mais tem são citações e até declarações dentro de guias da DC de que o Clark é a criatura mais poderosa da Terra. E sendo sincero, qualquer um que lê as HQs há bastante tempo sabe que esse tipo de informação é bem sólida, porque além das várias citações, o Superman realiza um feito direto sobre isso, como quando um exército de robôs invadiu a Terra e debulhou todos os heróis do planeta. Mas quando um grupamento desses mesmos robôs foi pra cima do Super, eles foram completamente amassados. E no final, o Clark resolveu o problema basicamente sozinho e salvou geral. E nós também temos lutas contra outros personagens, como por exemplo o Apex Lex, que era um híbrido marciano com humano que tinha absorvido o Caçador de Marte e recebido das forças cósmicas, antíteses das forças cósmicas dos membros da Liga da Justiça. A força de estagnação, o espectro ultravioleta e por aí vai. E com isso, o Apex Lex estava subjugando todo mundo e o Clark foi o único personagem entre todos os heróis da editora que saiu no 1 contra 1 em uma luta equilibrada contra o Lex. Porque os outros até tentaram, conseguiram fazer algumas coisas, mas no geral eles foram derrotados com um golpe. A Mulher Maravilha caiu, o Flash caiu e assim por diante. O único que realmente saiu no soco e se manteve foi o Clark. Fora outras coisas, mas eu já falei disso tantas vezes no canal que eu não quero ficar repetindo isso outra vez. Qualquer coisa, dá uma assistida nos vídeos que estão aparecendo aí no card, porque eu tenho uma série falando só sobre o nível de poder do Superman, beleza? Hal Jordan. Assim como o Superman é o exemplo para os heróis de forma geral, o Hal Jordan é o exemplo para todos os Lanternas Verdes. Basicamente sendo o maior e mais poderoso Lanterna Verde, não à toa ele costuma ser o peso pesado da tropa quando as coisas estão dando errado. Se você precisa colocar planetas de volta no lugar, manda o Hal. Você precisa de alguém para resolver problemas com o Mongul ou com o Zod, manda o Hal. Mas isso obviamente vai além desse tipo de coisa. Isso porque, em uma luta contra o Sinestro, o Hal e ele liberaram tanta energia que eles começaram a distorcer o tecido da realidade, fazendo ela se dobrar e se quebrar. Então, assim, o cara é muito poderoso. Mas isso é óbvio na verdade. Que outra palavra você usaria para definir um cara que dá cabo do Sinestro energizado em 1000% do medo de todo o universo e ainda também deu cabo do Krona energizado por todas as entidades do espectro emocional? Realmente não tem como se definir ele de outra forma além dessa. Capitão Átomo. Eu acho que dessa lista, esse é o personagem mais subestimado. Isso porque poucas pessoas sabem o quão quebrado exatamente é o tipo de poder desse cara, porque o Nathaniel é um usuário de alto nível de uma fonte cósmica de poder chamada campo quântico, que basicamente é pura energia em escala basicamente ilimitada. E com esses poderes, o Capitão Átomo consegue desde sair no braço com pesos pesados como a Poderosa e o Lanterna Verde, nesse caso o próprio Hal Jordan, mas vai até além disso, porque a manipulação dessa força cósmica permite que o Nathaniel manipule a realidade e gere quantidades absurdas de energia.
o suficiente para criar e destruir um universo de forma até que meio casual. E quando focado, ele poderia fazer a mesma coisa com o multiverso inteiro. Ah, e só para deixar claro para vocês, essa declaração do escritor de uma das HQs dele é sobre os Novos 52, onde o multiverso só tinha 52 mundos mapeados e tal. Então não tem como dizer que ele poderia fazer a mesma coisa em um multiverso maior, como é o caso do multiverso depois dos Novos 52, no caso no Rebirth, onde ele volta a ser infinito e tal. Orion. Em Apocalipse, existia uma profecia de que um novo deus iria nascer para destronar o Darkseid. E a pessoa que essa profecia fala é o Orion, um dos filhos do Darkseid, só que diferente do pai dele, o Orion é, entre algumas aspas, um herói. Isso porque ele foi usado como moeda de troca para uma trégua na guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis. E por ter sido criado pelo lado bondoso dos Novos Deuses, o povo de Nova Gênesis, e por ser filho do Darkseid, ele é meio que equilibrado. Ele tem alguns descontroles, mas ele geralmente está do lado certo. Mas assim, por ser filho do Darkseid, ele é um monstro quando o assunto é nível de poder, porque ele já amassou o irmão dele, o Kalibak, isso com o Kalibak energizado pelo núcleo de Nova Gênesis. Ele também já deu um knockdown no Capitão Átomo com um golpe só, deixando ele atordoado e tal, o que na real é de se esperar vindo do Orion, porque não só ele é destinado a deitar o Darkseid, como ele já fez isso antes, ganhando dele num contra um. Então assim, também não é incomum você ver o Orion esmigalhando vários outros novos deuses, fazendo jeito de boneca mesmo. Por exemplo, o Magtron ou Light Ray, chama como você quiser, é um personagem que já tomou uma surra pra ele aí, mesmo com um grupinho junto. Além disso, o Orion tem um controle de uma força cósmica de poder também. Assim como o Darkseid, que tem a sanção Ômega, o Orion controla a Astro Force, que é bizarramente forte, tanto que ele já usou esse poder para conter a bomba do Oblivion, que é basicamente uma bomba que iria destruir o universo inteiro numa escala atômica. E para fechar, junto do Superman, o Orion foi capaz de peitar alguns deuses antigos, e entre eles estava um que é bem especial, o Siva, o deus da dança e da força, que era tão poderoso que iria destruir o tecido de todos os planos da existência na base da dança. Sim, você não ouviu errado. A onda de choque desse cara dançando ia estraçalhar o multiverso pós-crise da DC. Então o maluco é absurdo. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. Supergirl. Por ser uma kryptoniana, a Kara é bem poderosa de uma forma geral. Até porque é igual eu falei lá no começo do vídeo. De forma geral, os kryptonianos costumam ser muito fortes dentro do universo DC, entre os pesos pesados. E por isso, se eu quisesse, essa lista aqui poderia virar só citando kryptonianos. Mas para não ser repetitivo, a Kara é a única que eu ainda vou citar por hoje, beleza? Enfim, ela é um dos seres mais fortes da Terra e do universo, teoricamente. Tanto que quando a Assassina de Mundos veio para a Terra, ela considerou a Kara e o Kal como os únicos dois seres no planeta capazes de derrotar ela. E beleza, essa numeração aí é meio esquisita porque tem bastante gente que supostamente é mais forte do que a Kara. Mas nesse caso eu vou relevar porque o que importa é que independente disso, a Supergirl tem muitas demonstrações de forças interessantes. Tipo, é comum você ver citações ou feitos de escalas planetárias ou estelares nas HQs dela. Mas além disso, ela aguenta trocar golpes com um monte de pesos pesados como Super Cyborg, Superboy, Mulher Maravilha e por aí vai. Não à toa, a personalidade maligna dela, o lado ruim da personagem, já superou o Caçador de Marte em força, Mulher Maravilha. E como eu falei da maior freguês da Diana, eu acho que é interessante falar dela nessa lista daqui também. Porque a Mulher Maravilha é a personagem feminina mais completa para uma luta corpo a corpo do universo DC inteiro. Não só por ela ser uma das maiores lutadoras do universo, mas por ela ser bem completa no sentido bem literal da palavra, porque ela é bem forte, tem uma porrada de equipamentos e por aí vai. E assim, como eu disse, a Supergirl é bem freguês dela. Não é incomum você ver lutas entre a Mulher Maravilha e a Supergirl, e até onde eu me lembro, a Kara nunca venceu a Diana no 1 contra 1. Mas enfim, além disso, a Diana sai na mão com seres divinos como os Kartaga, Ares e Cronos. E no geral, ela tem muito momento onde enfrenta pesos pesados ou personagens de níveis próximos a eles. Mas uma coisa bem interessante sobre a Diana é o Laço da Verdade, que nada mais é do que uma extensão da alma dela. E assim,
esse é um equipamento absurdamente poderoso e influente dentro do universo DC. Porque uma vez que esse laço foi partido, a verdade se tornou subjetiva, e aí você se pergunta, tá, mas e aí, o que isso quer dizer? E bom, e aí que o universo quase foi pra vala por causa disso, então realmente não dá pra subestimar o poder dela. Até porque, os membros principais da Liga da Justiça, todos eles têm uma conexão com uma das forças primordiais do multiverso DC. O que no caso da Diana é com a esfera dos deuses, com a Godway. Então, como eu disse, por mais que faltem feitos concretos dela, usando essa fonte de poder e tal, não dá pra negar que a Mulher Maravilha é embaçada de se lidar numa luta. Shazam. Ainda nesse papo de esfera dos deuses, eu decidi falar do Shazam. Até porque, cada letra do nome dele é a representação de um poder divino. E ele realmente tem muito poder, porque ele vive lutando com pesos pesados como Superman, Adão Negro, a própria Mulher Maravilha e por aí vai. Mas assim, ele tem uns feitos concretos que servem para dar uma boa ideia do poder dele. E um desses feitos foi quando ele lutou contra o Lobo. Sim, ele já lutou contra o Lobo mais de uma vez no mesmo arco, inclusive. Mas enfim, durante uma dessas lutas, os golpes deles estavam sendo tão potentes que as ondas de choque dos ataques estavam tremendo todo o universo. E no geral, é meio que isso que dá pra falar dele. Se bem que nesse mesmo arco, Guerra dos Deuses, ele foi no Olimpo e na hora que ele gritou Shazam pra se transformar, o poder dele foi tão absurdo que ele quase destruiu a dimensão inteira. Então o Billy é muito brabo mesmo. O título de mortal mais poderoso da Terra não é só de enfeite não. Caçador de Marte. E pra fechar, já que eu já tô linkando um personagem com o outro nessa parte final, vamos aqui falar do Caçador de Marte, porque o John é um outro peso pesado que vive saindo no braço com gente desse calibre, e inclusive ele já venceu o Shazam numa luta. Mas óbvio que não é só disso que o Ajax vive, porque por ser um dos membros principais da Liga da Justiça, aquela coisa de estar conectado com a fonte de poder cósmico que eu falei lá na parte da Mulher Maravilha, também inclui ele. Só que o John está conectado ao inconsciente coletivo, que é a fonte de poder que deuses e o Superman utilizam. Mas como ele não tem muito feito usando isso, não tem muito o que falar. Mas um feito que é bem interessante foi o de conseguir ferir o Batman utilizando o Bat-Traje final, que é simplesmente o traje mais overpower do Batman, e assim, de longe mesmo o traje mais forte que ele já tem. O bagulho é feito do elemento X, então ferir algum com esse traje é um feito simplesmente bizarro, por mais que no máximo dê pra dizer que o Caçador de Marte fez o Batman sentir dor, porque ele não causou nada no traje, só no Batman que estava dentro dele. Mas enfim, esses são os 8 nomes da lista de hoje. Eu acho que deu pra você ter uma boa base do nível de poder desses 8 heróis. Então comenta aí o que você achou do vídeo. E se você quer outras partes falando de outros heróis, ou um vídeo falando sobre alguns dos vilões mais fortes do universo DC, nesses mesmos moldes. Mas um vídeo que eu já adianto que eu tô querendo fazer, é um vídeo desses falando sobre alguns dos heróis mais fortes do universo Marvel. Então se você estiver interessado em ver, deixa o seu like, se inscreve, se você ainda não for inscrito no canal, porque em breve esse vídeo vai sair, beleza? Enfim, por hoje isso era tudo que eu tinha pra falar, então até a próxima e falou!